Muito boa noite. Aliás, nos últimos tempos, eu tenho notado uma coisa curiosa. Quando alguém começa, diz boa noite a todos e a todas. E eu ficava intrigado, porque gramaticalmente todos já é masculino e feminino. Mas depois eu conversei um dia com uma escritora amiga, uma boa feminista, e ela me disse, meu amigo, a gramática é machista. Portanto, nós exigimos que seja todos e todas. Portanto, boa noite a todos e a todas. Como cronista e jornalista, eu fico muito intrigado, porque em São Paulo, mas já ouvi aqui no Paraná, quando você agradece alguém, a pessoa diz, imagina. Imagina o quê? Eu vou atrás, uma hora eu descubro. Porque nós, escritores, vamos atrás das coisas para descobri-las. E quero dizer, antes de mais nada, que se vocês acharem que eu vou falar aquelas coisas bonitas que o César falou sobre leitura, pede o dinheiro de volta. Eu não sou teórico, não sou ensaísta. Eu sou um criador. Eu escrevo histórias, eu invento histórias. Eu uma vez estava numa escola, no interior, e a meninada mexia e remexia para lá e para cá. E aí eu estava meio assim, quando eu vejo, era um auditório assim, eu vejo um bilhete, um papel que vem descendo. Eu fico olhando, porque eu fico controlando. Eu quero ver quem está dormindo, quem está animado, essas coisas todas. Quem ri mais para mim, eu fico olhando na direção dela. Aí, eu fiquei olhando, porque quando eu era jovem, se chamava Correio Elegante, que era um bilhetinho que você mandava para uma moça ou uma moça para um jovem, dando uma cantada. Hoje é o torpedo, que já vai direto pelo celular. Mas na época era assim, o cor-de-rosa para mulher e o azul para homem. E não, o bilhete era para mim. E esse bilhete está guardado, emoldurado no meu escritório. Agora fala estúdio, é mais bonito, o ateliê. E o bilhete diz o seguinte, Loyola, se quando você estiver falando, notar que as pessoas estão se mexendo muito, se movendo, não se preocupe. Estão gostando tanto, mais tanto, que procura uma posição melhor para te ouvir. Se começar a consultar o relógio, maravilha. Estão gostando tanto, mais tanto, que acha que a hora passa muito depressa. Agora, se as pessoas começarem a sair, é a glória. Estão gostando tanto, mais tanto, que vão lá fora buscar mais gente para te ouvir. Vocês viram que o primeiro aplauso foi daquela criança, né? É o mais jovem ouvinte que eu já tive. Agora, sério. Se é possível comigo. Eu tenho essa cara brava. Um pouco antipática, arrogante, mas é uma coisa... Nasci assim. Que, aliás, depois eu vou contar. Eu comecei a fazer literatura porque eu era feio. Não é que eu melhorei, mas... Agora, garanto que por dentro eu sou doce e terno. E estou aberto a verificações. Olha, aqui tem professores. Eu quero começar, e agora é sério, fazendo uma homenagem a um professor que foi fundamental na minha vida. Um professor de matemática, Ulisses Ribeiro, que me deu aula no científico, nos anos 50. Esse homem percebeu, num certo momento, que a minha vida não era para o lado que eu estava indo, e era para o outro que eu queria ir. E se ele tomasse uma determinada atitude naquele momento, eu não estaria aqui hoje, provavelmente. E a história é muito simples.
E eu confesso que eu me emociono, porque eu nem sempre conto, e eu resolvi contar porque está cheio de professores. 1956, eu tinha 20 anos. Último exame oral no Colégio Estadual de Araraquara e do curso científico. Eu tinha passado em todas as matérias, apertado, com exceção de História e Português. E depois você me explica por que História é tão engraçado. Mas aí, tenho que explicar duas coisas antes. Aos 16 anos eu comecei no Jornal de Araraquara como crítico de cinema. Adorava cinema, adoro até hoje, vejo todos os filmes. Meu primeiro sonho foi ser diretor de cinema, o segundo roteirista de cinema. Depois, como eu sou muito preguiçoso, é mais fácil escrever livro. Fui escrever livro. As minhas crônicas de cinema eram, curiosamente, comentadas por professores. Era muito diferente a relação. Porque às vezes eu entrava na aula e o professor Ulisses vinha comentar o filme que eu tinha comentado, discordando ou concordando, e ao mesmo tempo me corrigindo. Corrigindo português, corrigindo frases. Eu era um moleque. O professor de português e o de química faziam a mesma coisa. A professora de história fazia a mesma coisa. Ou seja, os meus primeiros textos eu já tinha gente, como vocês, corrigindo. E eles sabiam que o meu sonho era outra coisa. E nunca entenderam por que eu entrei para o científico. Porque o pré-universitário se dividia em clássico e científico. Terminava o ginásio, você ia fazer um dos dois e depois você ia para a vida, para a universidade. O científico tinha matemática, química e física. Matéria que para mim eram serial killers. E o clássico tinha filosofia, tinha lógica, latim, inglês, francês e espanhol. Eu, que queria ser escritor, que queria estudar filosofia, deveria ter feito o clássico. Só que eu esqueci da matrícula. Num determinado dia, minha mãe disse, olha, vai se matricular, porque é o último dia. Saí correndo, lembrei nesse momento que era também o último dia de um campeonato de futebol de salão, que hoje é o futsal, que era uma modalidade recém-implantada e absolutamente nova. E também todas as meninas da cidade iam para esse jogo. Cheguei em frente ao ginásio, a fila do científico tinha 5, e a do clássico, 60. Matriculei no científico. Eu sou perfeccionista. Eu faço e refaço as coisas. Os meus textos eu faço e refaço disciplinadamente. É a única... É uma imposição da redação e da escritura. Fazer, refazer, fazer, refazer. Diante disso, o científico que era feito em 3 anos, eu fiz em 5. 5º ano de científico. Todo o meu grupo já tinha ido embora de Araraquara. Araraquara era uma cidade pequena, provinciana, fechada, chata. Entende? Uma cidade pequena, dos anos 50, vocês não imaginam o que era. Entende? Só os mais velhos aqui, não vou olhar para eles para não denunciar a idade. Mas era um terror. Basta dizer que você começava a namorar uma moça, depois de 3 meses de namoro, e já era sofrido para chegar nela. Depois de 3 meses, no escuro do cinema, nervoso, suado, estendia e pegava a mão dela. Ela tirava a mão e dizia, não acha que é um pouco cedo? Esse é o mundo que eu vivi. Felizmente diferente desse que vocês estão vivendo. Bom, o que me apavorava, e me apavora até hoje, é a chamada mesmice. O dia seguinte ser igual a hoje, depois da manhã ser igual a amanhã, e depois, me dá alergia. É uma coisa que me dá uma coceira. Não dá para viver a mesmice. Tem uma rotina que você vive, porque ela é necessária, também você não fica o tempo inteiro em loucuras pelo mundo.
Mas tem uma coisa que você pode fazer diferente de tempo em tempo. E eu queria ir embora de Araraquara. Do meu grupo, todos já tinham ido. Inclusive, por exemplo, do meu grupo, da minha classe, o Zé Celso Martinez Correia, que fez o Teatro Oficina, Marco Antônio Rocha, que hoje é editorialista do Estado, Salinas Fortes, que foi fazer filosofia, foi o grande tradutor de Sartre no Brasil, enfim. Sidney Sanches, que foi desembargador, depois foi presidente do Supremo Tribunal, era da classe, foi quem no impeachment do Collor estava na mesa dirigindo. Bom, eles tinham ido embora, eu estava em Araraquara. E eu tinha que passar naquele exame. Exame oral ainda tem. Faz tanto tempo que eu deixei a escola. O exame escrito ainda você dava uma colada. Todo mundo sabia como colar. Na minha classe mista, tinha uma moça do meu lado que levava a cola na coxa. A cola na coxa, não a coxa na cola. Claro que o professor não ia subir o vestido, então. E aí, eu olhava. Acho que olhei mais a coxa do que a cola. No oral era chamado por nós a hora da verdade. Cara a cara, sabe, não sabe, tchau. Chego em frente do Ulisses, na minha hora. Ele me olha, me conhecia de 5 anos, 1 e meio, 2. 2 e 2, uma vez eu tirei. Sorriu e falou, como é, Inácio? Lá só me chamam de Inácio. Vai embora também? Tua turma já foi. Falei, vou. Vai dar para passar? Falei, vai. Está preparado? Tô. Precisa de muito? Não. Quanto? 9,7. Ele me olhou e riu. E disse, vou te propor uma coisa. Tudo ou nada. Falei, como? 0 ou 10. O que quer dizer? Eu vou te dar uma equação fácil. Você resolve, 10, você vai embora. Quem não tem nada a perder, joga. Eu não tinha nada. Na vida, meu, tudo é risco o tempo inteiro. Você tem que tomar decisões o tempo inteiro, das mínimas às maiores. Falou bem alto. Esta é uma das equações mais difíceis da matemática. Me entregou o giz e falou, agora, ele era muito sacana. Porque ele era duro, rigoroso, exigente, mas ele era um grande gozador. Virou para mim e falou, olha para trás. Virei e fiquei gelado. Atrás de mim tinha 40 meninas do curso normal. Que as mulheres iam fazer o normal. Quero dizer mais uma coisa. Nos anos 50, no interior, os pais não deixavam as meninas irem para São Paulo fazer faculdade. Parece incrível e parece pré-história, mas isso existiu. A geração 60 e 70 é que começou a ir embora. Também porque, ao mesmo tempo, chegou a Unesp em Araraquara e abriu um pouco. Aí você vê, de repente, a cabeça da mãe da Ruth Cardoso, que é de Araraquara, que mandou a filha embora aos 15 anos, em 1945, enfrentando o disque-disque de todas as comadres. A dona Mariquita sabia o que fazia. Bom, as meninas, oral você não precisava de uniforme. Araraquara é muito quente. Como diz a Martinha, é um sol de fritar. Aquelas meninas em vestidos vaporosos, decotados, levemente suadas, banhadas, perfumadas, aquele cheiro de sabonete, de perfume que vinha até mim. E me olhando, e olhando a equação. Abismadas com a equação, tanto quanto eu. Não tinha a mínima ideia do que estava na lousa. A mínima. Aramaico, hebraico, hieroglifo, estava lá. Aí o Ulisses, o quadro é teu. Peguei o giz, virei e decidi. Comecei a colocar no quadro todos os símbolos matemáticos que me vinham à cabeça.